A Alemanha se prepara para um fim de semana de festa. No próximo domingo, a queda do Muro de Berlim completa 25 anos. Muita gente antecipou as comemorações para visitar o que sobrou da parede. Berlim foi durante 30 anos, no período da Guerra Fria, uma cidade dividida entre duas Alemanhas. Hoje apenas uma linha de tijolos lembra a parede que ninguém podia atravessar. A carga emocional dos acontecimentos que marcaram o dia da queda do muro, 9 de novembro de 1989, foi canalizada para dezenas de obras de arte. Neste mural, uma multidão de pessoas tenta sair por uma abertura. Neste outro, o ex-secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Leonid Brezhnev, beija na boca o colega da Alemanha Oriental, Erich Honecker. Já visitar o Memorial Oficial do Muro, que abriga histórias e fotos dos que morreram baleados por guardas de fronteira, é fazer uma volta ao passado. Os berlinenses dizem que visitar todas estas obras de arte e monumentos ajuda a refletir sobre o que mudou na Alemanha desde a reunificação. No domingo, 8.000 balões vão erguer um muro imaginário que vai passar por pontos históricos, como o Portão de Brandemburgo e o Checkpoint Charlie, que era o principal posto de controle do local, e ao som da Nona Sinfonia de Beethoven. E eu converso agora com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Vamos relembrar um pouco aí a origem do Muro de Berlim? Boa noite. Pois é, Berlim, junto com Cuba, foram as esquinas explosivas da Guerra Fria em que quase houve enfrentamento militar entre Estados Unidos e União Soviética. No caso da Alemanha em particular, foi pela queda do regime do Hitler. O Exército Vermelho Soviético foi o primeiro que chegou lá, mas depois chegaram os Estados Unidos, França e Inglaterra, resolveram dividir o país em 4 zonas. Posteriormente, no começo exatamente da Guerra Fria, as 3 zonas ocidentais resolveram se unificar e fundar um Estado, quer dizer, formalizar que seriam 2 Alemanhas, chamada República Federal Alemã ou Alemanha Ocidental. E, em resposta, a União Soviética fundou a República Democrática Alemã do outro lado, a chamada Alemanha Oriental. Bom, houve um conflito, Berlim em particular era uma situação anômala, porque as pessoas podiam se formar, por exemplo, uma faculdade de medicina gratuitamente de um lado e exercer sua profissão do outro lado no mercado capitalista. Então havia uma situação muito difícil que foi cada vez mais sendo explosiva, botando freios para a circulação, até que chegou a essa situação extrema de um muro que separava o país e separava a cidade. Então, essa situação que teve, que acabou simbolizando o horizonte, o limite da Guerra Fria no Muro de Berlim. E quais foram as consequências, Emir, da queda do muro? Bom, a consequência, pela brecha que se abriu no muro com a queda dia 9, que vai se comemorar 25 anos agora, acabou desabando todo o campo socialista, chamado campo soviético. Então, na verdade, foi uma brecha que abriu efetivamente tudo aquilo que no Ocidente chamava de cortina de ferro, né, na época do anticomunismo em escala internacional. Então, foi a forma de acabar com a Guerra Fria, com o término, a liquidação, a desaparição, a autodissolução de um campo inteiro, em particular da União Soviética. Nunca na história da humanidade se tinha visto algo assim, uma superpotência que se auto-elimina, se autodestrói. E aí levou a esse mundo atual que nós temos, que é um mundo, de novo, unipolar, com uma única potência hegemônica, que são os Estados Unidos. E como é que você define a Alemanha reunificada, Emir? Bom, ela está as feridas todas, né? A Alemanha passou pela Primeira Guerra Mundial, passou pelo nazismo, pela Segunda Guerra Mundial, pelo Muro de Berlim. Então ficam feridas, quer dizer, a Alemanha não é um país unificado geograficamente e não é unificado socialmente. A desigualdade de desenvolvimento é muito clara de um lado e de outro, e Berlim em particular, né? E uma região se sente menosprezada pela outra. Em particular, Berlim Oriental e a Alemanha Oriental têm um nível de desenvolvimento mais baixo do que a Alemanha Ocidental. Então, não está unificado, até porque em seguida veio a crise econômica. Então, na realidade, o dinheiro que o Estado alemão ia destinar para recompor essas feridas sociais diminuiu drasticamente. Então, continua a haver simbolicamente uma espécie de 2 Alemanhas, embora geográfica e politicamente estão integradas. Emir Sader, obrigado.